Amém. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que alegria nós podemos nos reunir mais uma vez nesse domingo. Eu espero que você tenha tido uma tarde abençoada na presença do Senhor. E no início dessa nova celebração, nesse domingo, eu quero mais uma vez te incentivar a reunir a sua família, reunir os seus entes aí na sua casa, todos juntos, para nós iniciarmos essa celebração ao Senhor. Mais uma celebração ao Senhor. Nós nos reunimos de manhã para celebrar ao Senhor e ouvir a sua voz. E nós nos reunimos agora novamente às 19 horas para celebrar ao Senhor e ouvir a sua voz. Nós não nos reunimos para ouvir homens falando para homens ou a respeito de homens. Nós nos reunimos para ouvir a respeito da palavra poderosa do Senhor, que por misericórdia trabalha no coração dos homens e transforma homens falhos e pecadores em homens redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós queremos iniciar essa celebração e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 149, um salmo de louvor ao Senhor. Pela manhã nós ouvimos a respeito de conhecer ao Senhor, de buscar esse conhecimento do Senhor. E nessa noite eu quero te incentivar a iniciar essa celebração dando glórias a esse Deus poderoso, que tem nos sustentado todos os dias, tem cuidado de nós todos os dias. Salmo 149 diz: aleluia, cantem ao Senhor um cântico novo, cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos, alegre-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem o nome do Senhor com danças, cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. E se nós continuarmos, nós vamos ler o Salmo 150, que continua louvando ao Senhor. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que nessa noite, no início dessa celebração, o meu e o seu coração possam ser cheios de louvor ao Senhor, que nós possamos exaltar ao nome do Senhor. Se nós estivéssemos reunidos presencialmente, logo após essa abertura, nós teríamos um momento em que nós cantaríamos cânticos de louvor ao Senhor. Mas louvar ao Senhor não é somente cantar cânticos. Eu e você podemos levantar as nossas mãos nessa noite de domingo na nossa casa e dizer: Senhor, seja exaltado, seja louvado, seja celebrado, porque o Senhor é o Deus que tem executado maravilhas na minha vida, maravilhas na minha casa. Louve ao Senhor, meu irmão, louve ao Senhor, minha irmã. O Senhor se agrada do nosso louvor, e o louvor, mais uma vez, vai muito além de cantar músicas, vai muito além de bater palmas, mas vai de corações sinceros que exultam o nome do Senhor, seja com palavras, seja com cânticos, seja com danças, mas com alegria, sabendo que o Senhor tem feito tudo, que tudo coopere ao nosso favor, mesmo nos momentos difíceis, como nós citamos hoje de manhã, tudo tem cooperado para o nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui nesse texto maravilhoso, e especialmente aqui na continuação no Salmo 150, em que o salmista vai declarando várias formas de louvar ao Senhor e vários motivos para louvar ao Senhor. Não nos faltam motivos para louvar ao Senhor, não nos faltam. Por mais que, como eu disse de manhã, a sua semana tenha sido atribulada, por mais que você esteja vivendo um momento de dor, se você parar e fizer uma análise aí por alguns segundos, você vai ver que não te faltam motivos para louvar e adorar ao Senhor.
Não faltam motivos. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso, e todos os dias nós temos experimentado tudo isso. Todos os dias nós temos experimentado esse poder de Deus, e por isso que nós temos todos os dias motivos para louvar e adorar ao Senhor. Nós podemos olhar para a nossa história, nós podemos olhar para a história da humanidade e nós vamos ver que não nos faltam motivos para louvar ao Senhor. Que o meu coração e que o seu coração nessa noite sejam cheios de louvor ao Senhor. Que toda tristeza nesse momento possa dar lugar à alegria, mas não uma alegria passageira ou uma alegria simplesmente de dizer que está alegre, mas uma paz que só o Senhor pode nos dar. Que o seu coração seja cheio dessa paz e juntamente com essa paz que você possa receber o renovo do Senhor. Que você possa ser renovado pelo Senhor nessa noite, para que nós possamos, nessa noite de domingo, iniciar a nossa noite louvando ao Senhor, iniciar a nossa noite exultando ao Senhor, porque esse Deus maravilhoso vai mais uma vez falar comigo e vai mais uma vez falar com você. Nós temos certeza disso, porque todas as vezes que homens e mulheres se debruçam diante dessa palavra poderosa, o Senhor, com corações abertos, o Senhor fala, e nessa noite Ele vai falar. E eu espero que Ele encontre aí no seu lar corações abertos. Eu espero que Ele encontre ouvidos atentos, para que essa palavra realmente cause transformação e que nós possamos seguir os nossos dias louvando ao Senhor, conhecendo ao Senhor e sendo transformados pelo Senhor. O Senhor tem algo maravilhoso preparado para mim e para você nessa noite. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais uma vez o pastor Reginaldo trazendo uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração, direto da palavra de Deus para mim e para você, e que você possa estar preparado para receber isso, que você, como eu disse hoje de manhã, possa realmente limpar a sua mente dos pensamentos. Se você está com algum outro aparelho conectado na televisão ou conectado em algum outro lugar, desconecte-se de tudo agora e que você possa receber aquilo que o Senhor tem para te entregar nessa noite. Muitas vezes eu e você terminamos esse momento de celebração, ou quando estamos já no final da noite reunidos com a nossa família, nós sequer nos lembramos do que nós ouvimos, porque nós não estávamos atentos, nós não estávamos preparados, nós não estávamos prontos para receber o que o Senhor tinha para nós. Então que nós possamos no início dessa noite orar ao Senhor, para que tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa concentração, chame como você quiser, mas que tudo aquilo que tem te atrapalhado, que tem me atrapalhado, possa ser deixado de lado e que nós possamos ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos no início dessa segunda celebração desse domingo, porque o Senhor é poderoso, fiel e maravilhoso. Nós te louvamos porque nós ouvimos a tua voz pela manhã, nós ouvimos a tua voz durante a tarde e nós podemos nos reunir mais uma vez no início dessa noite, junto em família, como comunidade, mesmo que conectados virtualmente. Nós sabemos que o teu Espírito Santo tem trabalhado aqui na Avenida da Saudade, número 55, mas também tem trabalhado no lar do meu irmão. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo, ele sempre encontra maneiras de trabalhar em corações que estão preparados para receber a sua obra e o seu operar. Que o meu coração esteja aberto nessa noite, que o coração do meu irmão esteja aberto nessa noite e que mais uma vez, através da sua santa palavra, o Senhor possa usar a vida do seu servo para falar conosco e que nós possamos ser transformados pelo que nós vamos ouvir aqui. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Senhor, por esse dia de domingo. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Espero que com certeza nós possamos louvar ao Senhor através dessa ministração nesse momento. Nós temos ouvido tanto falar em voltar ao normal. Isso tem me incomodado, muitas vezes eu tenho parado e pensado nisso, voltar ao normal. Eu não sei o que você pensa em voltar ao normal, mas eu não sei se você acha que o que nós estávamos vivendo também era o normal. Porque o normal para homens, para a gente, para nós que vivemos em comunidade, é baseado em regras, naquilo que nós vivemos, que são regras colocadas, que se estiver fora disso, não é normal, não está certo,
mas eu acredito que o que nós estávamos vivendo já não era normal. O nosso normal, ele já estava ruim. Se é que nós podemos chamar de normal, já estava ruim. Pensa bem, nós estarmos vivendo em um mundo, em uma sociedade totalmente corrupta, uma sociedade que pensa somente nos seus benefícios, naquilo que ela pode conseguir, quando ela passa por cima de alguém, quando ela consegue ferir alguém, quando ela consegue tirar algo de alguém. Então nós não podemos dizer que isso seja normal. Nós não podemos dizer que estamos vivendo em um mundo em que nós somos beneficiados pelas coisas que acontecem, porque os nossos interesses muitas vezes estão sendo atendidos ou alcançados. Então nós vamos ver que nós já estamos vivendo num mundo que está totalmente ruim, um mundo que está doente, um mundo que está destruído, que não nos traz a certeza de que verdadeiramente vivendo da forma que nós estamos vivendo, nós alcançaremos o objetivo de Deus para a nossa vida. Então, eu não sei o que as pessoas têm pensado, no normal. Eu não sei o que as pessoas têm pensado em voltar ao normal. O que eu tenho pensado e comecei a refletir a respeito desse voltar ao normal, é que voltar ao normal é fazer o que foi lido aqui no princípio desse culto. Louvar a Deus, glorificar a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, glorifique a Deus, viva para o Senhor. Foi o que nós ouvimos pela manhã. Viver, não ser somente ouvintes de uma palavra, de uma mensagem da parte de Deus, mas vivermos aquilo que nós estamos ouvindo. E aí nós vamos ver que esse mundo está totalmente perdido, porque a própria palavra de Deus já nos diz que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo ele está doente, ele está corrompido, ele está nos matando, e nós queremos voltar. E aí Deus vem de uma forma tremenda, Ele trabalha, Ele dá uma mexida, Ele dá uma chacoalhada em toda a humanidade para que haja um despertamento, para que nós possamos sim voltar ao normal, mas não ao normal do homem, ao normal daquilo que Deus criou o homem para que ele vivesse. E aí nós vamos ver que muita gente não tem entendido, não tem aceitado. Não, mas não é possível que Deus está fazendo isso. Não é possível que Deus tenha permitido um vírus desse. Não é possível que Deus está fazendo com que nós vivamos esse momento. E nós vamos ver que a palavra de Deus ela se cumpre, porque não é dizer assim, não é somente aqueles que estão distantes de Deus, é somente aqueles que não estão servindo ao Senhor, que não estão indo na igreja cultuando ao Senhor. Não, isso está acontecendo tanto para esses, quanto também para aqueles que se dizem ser filhos de Deus. Porque todos, nós já mencionamos isso aqui, todos estão sujeitos às mesmas coisas. E aí o Senhor me levou a meditar na palavra e a estar ali no livro de Marcos. Você pode abrir nesse momento que você está aí com a sua família, o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 6, nós vamos fazer uma leitura e vamos ver o que a palavra aqui nos traz, aquilo que Jesus estava falando nesse momento. Olha só o que ele vem dizendo, ele fala assim, ele respondendo, disse-lhe, Jesus respondendo, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram,
ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Porque vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderás aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E achando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vamos ver aqui que essa passagem, ela é relatada também lá no livro de Mateus, no capítulo de número 15. Então nós vamos ver que Marcos, ele está falando o quê? Ele está explicando aqui, desta forma que ele vem trazendo a palavra, porque a palavra está falando da tradição dos anciãos, daquilo que eles estavam vivendo, daquilo que eles traziam como regras para que fosse vivida. Essas regras eles achavam que eram corretas. Então Marcos vem falando com eles aqui, dizendo aqui que bem profetizou Isaías, que eles estavam louvando a Deus somente de lábios, mas o coração estava distante, justamente porque eles estavam guardando a tradição, eles estavam guardando as regras, mantendo regras para que fossem seguidas e dizendo que isso era o correto. E às vezes nós estamos debaixo dessas mesmas situações, das mesmas tradições e regras, dizendo que isso é o normal e é o correto, é o que nós temos que viver. Mas Marcos, ele vem explanando aqui nesse texto, falando no versículo de número 2, ele fala assim: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Marcos está mostrando através dessa passagem, através desse versículo, que verdadeiramente o Evangelho havia sido escrito para os gentios. Por quê? Porque eles estavam guardando as tradições. Eles estavam fazendo com que a tradição, com que a regra que eles estavam impondo, que eles estavam seguindo, fosse maiores do que os mandamentos de Deus. Então ele fala aqui, olha, ele explica que o Evangelho foi escrito justamente para que eles pudessem ter esse entendimento, para que os gentios entendessem que a situação aqui, no caso, não era o lavar as mãos para que eles pudessem comer, não era isso que ia trazer para eles algum prejuízo, não era isso que ia trazer para eles alguma condenação. Se nós formos para o versículo de número 2, aqui em Mateus 15, nós vamos ver que vai dizer assim, os fariseus, os escribas, questionando, indagando a Jesus, ele vai dizer assim: por que transgridem os seus discípulos a tradição do ancião? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então Marcos, ele está explicando para eles aqui o seguinte, ele está falando, olha, o importante não é o lavar as mãos, o importante não é aquilo que está acontecendo, porque eles estão quebrando sim uma tradição dos anciãos, eles estão quebrando uma tradição antiga de vocês, né? Eles estão quebrando uma cultura, mas eles estão cumprindo o principal. Eles estão guardando os mandamentos, eles estão colocando em prática aquilo que eles estão aprendendo. Então, não é o comer a coisa impura,
E Jesus aqui também, ele não estava anulando aquilo que estava lá em Levítico, dizendo do animal impuro, que eles não deveriam comer. O que ele está dizendo é o seguinte, ele está falando assim, olha, vocês estão preocupados com lavar as mãos, com a tradição de vocês, mas na verdade o que vocês precisam é se purificar. O que está precisando ser lavado é por dentro. O que eles estavam pensando, estavam culpando os discípulos, trazendo alguma condenação, querendo achar algum erro. O que eles estavam querendo dizer, o que eles estavam querendo com essa acusação indireta, né? Era uma acusação indireta que eles estavam trazendo, numa insinuação de que os ensinos de Jesus é que estava fazendo com que eles estivessem cometendo essa infração. Quantas vezes alguém pode virar para você e dizer que aquilo que você está aprendendo é que está fazendo você andar na contramão do mundo, está fazendo você andar contrário àquilo que a sociedade tem colocado, aquilo que é a regra, aquilo que é o normal, e você acaba acreditando nisso. Não, mas é normal, porque eles fazem. É normal, porque isso é parte da cultura. Então nós vamos olhar e vamos ver que essa passagem de Mateus 15:2 mostra isso para nós. Que aqueles homens estavam tentando insinuar que os ensinamentos que eles estavam recebendo é que faziam com que eles estivessem cometendo essa infração. Então Cristo mostra para eles, olha, eles estão fazendo isso porque eles estão guardando os meus mandamentos. Eles estão guardando aquilo que eles estão aprendendo e estão praticando. Então, através da palavra de Deus, aqui em Marcos, no versículo de número 14, 15, ele fala assim: chamando outra vez a multidão, disse-lhe: ouvi-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Ele dá uma explicação, ele vem aqui, ele consegue trazer a lógica, mostrar a lógica para eles, e aí não só para os fariseus, ele chama aqueles que estavam à volta, aqueles que estavam junto com eles, para poder explicar, para poder trazer a lógica do que eles estavam fazendo. Porque não importava se eles lavassem as mãos, não importava se eles lavassem os copos, se eles lavassem os talheres, se eles lavassem os pratos, mas se eles não aplicassem nas suas próprias vidas os mandamentos de Deus, as leis, aquilo que eles falavam que eles tinham conhecimento, que eles eram mestres, mas que eles mesmos não praticavam. Então nós vamos ver que Jesus aqui, ele está mostrando que o homem não fica impuro por aquilo que ele está comendo, mas por aquilo que sai de dentro dele. Jesus está mostrando aqui que o homem fica impuro pelos seus pensamentos, que se originam no coração e saem na forma de palavra nos seus lábios. É isso que contamina o homem. Quantas vezes você tem pensado, você tem maquinado coisas que muitas vezes brotam no seu coração, que está no seu coração, e que você fala assim: não, mas é normal, porque isso agora o mundo está vivendo, isso agora faz parte da cultura da onde nós estamos vivendo, do mundo em que nós vivemos. E isso brota no seu coração e sai para os seus lábios, é isso que está te contaminando. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, a partir do Novo Testamento, Jesus fala que aquilo que nós fôssemos comer, se nós orássemos e dessemos graça, estaria sendo purificado pelo Senhor. Então já não era mais a questão do alimento em si, mas era a questão da vida que eles levavam, a questão daquilo que eles estavam colocando nos seus corações para poder trazer a corrupção ao povo, para poder corromper os mandamentos de Deus, para fazer com que eles estivessem deixando as leis, deixando de seguir os ensinamentos que Cristo vem trazendo. E Mateus aqui, no capítulo de número 7, no versículo de número 6, ele fala bem aquilo que está escrito
Em Isaías 29, no versículo de número 13, ele vem falando, bem profetizou Isaías. Mas o que ele está falando aqui é que essa palavra que Isaías disse, ela foi muito bem aplicada para o povo do seu tempo, mas que também se aplicava muito bem para os judeus do tempo de Cristo. Era uma palavra que era sábia, mas ele traz aqui uma pequena diferença, que é no termo hipócritas. Esse termo faz a diferença daquilo que Jesus estava dizendo. Nessa palavra que Isaías havia profetizado tanto para o povo, para os judeus da sua época, como também servia para ser aplicada aos judeus do tempo de Cristo, como também hoje serve para ser aplicada no nosso tempo, mas com esse diferencial que Jesus diz aqui: hipócritas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que essa palavrinha é uma forma de qualificar, uma forma de caracterizá-los. É isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele qualifica aqueles judeus, ele caracteriza aqueles judeus como um ator que veste uma máscara, e ele tenta mostrar, tenta trazer uma impressão daquilo que ele não é. E de repente hoje, pela pandemia que nós estamos vivendo, pela necessidade de usar uma máscara, fica muito mais fácil ainda de alguns cristãos se esconderem, de alguns cristãos quererem mostrar aquilo que eles não são, de serem atores, de poder dizer que eles estão vivendo, que estão fazendo, que é dessa forma, que são santos, estão se purificando, mas que na realidade não é nada disso. Então Jesus estava qualificando aqueles homens, ele estava trazendo uma característica deles, e nós não podemos deixar de fazer essa analogia hoje. Muitos têm se escondido atrás de uma máscara, muitos têm se portado como atores, como pessoas que dizem ser, mas não são, mas não vivem, não estão glorificando a Deus, estão apenas mexendo os seus lábios, estão apenas repetindo cânticos, estão apenas repetindo aquilo que é dito, e muitas vezes repetem até a oração que outro está fazendo, mas não tem uma iniciativa própria, não conseguem trazer essa mudança, não conseguem viver essa palavra, e se fazem verdadeiros atores, tentando mostrar, tentando transparecer aquilo que não são. No versículo de número 8, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar o jarro, lavar dos copos, e fazeis muitas outras coisas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eles estavam se apegando a questões culturais, a questões de tradição, a traços culturais que impõem regras, né? Uma cultura que estava impondo para eles regras para que fossem vividas, para que eles pudessem viver, para que eles pudessem andar. E a tradição impõe essas regras até os dias de hoje. Isso vem impondo em nossas vidas regras que nós achamos que nós devemos seguir, mas nós temos os mandamentos de Deus que nós devemos praticar e devemos segui-los. E muitas vezes essa imposição da nossa cultura, da nossa tradição, nos faz deixar de lado os mandamentos de Deus, nos faz deixar de lado a vontade de Deus, aquilo que nós devemos viver, para podermos viver e ser bem quisto, ser bem aceito, ser bem visto diante de uma sociedade que não quer saber de Deus, que não quer saber de uma mudança, que não está preocupada com o que é normal. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus hoje está trazendo para nós e está mostrando que aquilo que nós estávamos vivendo não é o normal, que o que nós queremos voltar ao normal não é o normal, o novo normal não é o normal.
No versículo de número 9 ele fala assim, e dizia-lhe: bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes a vossa tradição. Jesus estava dizendo assim: vocês estão sempre arrumando, né? Vocês estão sempre achando um meio, uma tradição, uma forma bonita dentro da tradição, quer dizer, para que vocês possam deixar de cumprir os meus mandamentos, para que vocês deixem de cumprir os mandamentos de Deus. Aí nós olhamos para nossas vidas hoje, não é diferente. Não é diferente. Nós arrumamos também muitas vezes desculpas bonitas e esfarrapadas, dizendo que é a cultura, é a tradição, para que nós possamos deixar de lado a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Por quê? Porque Ele nos constrange, porque Ele nos mostra que o que nós estamos vivendo não é normal, e que o que nós estamos fazendo está errado. Então o que Deus está fazendo nesse tempo, é nos dando a oportunidade, como já foi dito aqui desde o começo dessa pandemia, desde quando nós começamos a gravar, a oportunidade de uma mudança, de um conserto, de voltarmos ao normal. Mas não ao normal daquilo que a regra do mundo, daquilo que a cultura impõe, daquilo que nos é colocado como certo pela humanidade. Mas o normal daquilo que é colocado diante de nossos olhos através dessa palavra, daquilo que nos é anunciado, daquilo que nos é revelado através do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver que algumas tradições chegam até a ultrapassar, a violarem essa lei. Se você olhar aqui, ele está usando o 5º mandamento, que está lá em Êxodo 20, no versículo de número 12, e 21 no versículo de número 17. Ele está usando aqui, ele fala: porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, né? Quer dizer, no versículo de número 10, porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser o teu pai ou a tua mãe, morra de morte. Então ele usa o 5º mandamento aqui para dar o exemplo, para mostrar para eles que eles deveriam honrar pai e mãe, que eles deveriam voltar ao que era normal. Mas nas tradições religiosas, o que eles fazem é arrumar uma desculpa, porque ele vai continuar dizendo aqui, olha, que se alguém, né, chegasse e dissesse, né, que o que ele tinha, se alguém falar, olha, toma conta da sua mãe, mas se você chegasse naquele momento e dissesse assim, olha, o que eu tenho é corbã, ou seja, é oferta para Deus, eu não tenho condições de cuidar da minha mãe ou do meu pai, porque aquilo que eu tenho hoje é para ofertar a Deus, é mentira. Eles estavam arrumando desculpas para que eles não cumprissem o mandamento de Deus. E aí eu olho para você hoje e posso dizer que quando nós arrumamos essas desculpas também é mentira. Também é mentira. Porque muitas vezes nós dizemos que é para ofertar a Deus, mas nós estamos retendo. Nós não estamos dando a Deus, não, isso aqui é para Deus. Se eu receber, ou se aconteceu, se Deus me abençoar, é para Deus. Aí quando Deus põe na mão, retém, porque a ganância, porque a avareza. Nós ouvimos isso na quarta-feira. Toma conta do nosso coração e nós tomamos de Deus, mentimos, para poder ficar, para poder não cumprir o mandamento de Deus e ficarmos com aquilo que é de Deus e não devolvemos a Ele. Então eles estavam usando como desculpa, a cultura, a tradição, estava fazendo com que eles deturpassem a palavra de Deus, deturpassem o Evangelho. Não era nada disso os ensinamentos. Jesus não havia ensinado eles dessa forma. Deus não havia deixado escrito isso. Mas ao mesmo tempo, eles podiam então dizer que eles não tinham condições e eram livres. Então nós vemos que há meios de burlar e que isso já vem sendo trazido desde o Antigo Testamento. O homem sempre tentou e o homem sempre vai fazer uma sabotagem. Ele vai se sabotar, ele vai sabotar ele mesmo. Então nós fazemos isso o tempo todo.
quando dizemos que não podemos fazer, que não podemos cumprir. E sabe o que eu estou dizendo aqui, o que eu quero dizer para você? Não é somente na questão de cuidar do seu pai ou da sua mãe, mas é também quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus requer algo da nossa vida, Deus nos chama para fazer algo, Deus nos chama para trabalhar, para colocar a mão no arado, para podermos nos dispor para a sua obra, e nós dizemos para Deus: não podemos. Assim como diz naquela passagem: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa eu voltar lá falar com meu pai, deixa eu cuidar dos gados. Não, deixa tudo. Nós inventamos desculpas, nós inventamos mentiras, e nós queremos associar a palavra de Deus, queremos arrumar um gancho para poder dizer que nós estamos certos. Não, mas a palavra de Deus diz para mim que eu posso fazer. Nós podemos e devemos cuidar do que é nosso, do que é dos nossos, e cuidar das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos, de cumprir os seus mandamentos, de cumprir a sua palavra, de viver a sua palavra. Então era o que Jesus estava dizendo a eles: vocês encontram argumentos bonitos para não viver os mandamentos de Deus, para não cumprir. E aí nós vamos pegar a palavra de Deus e vamos ver que a matriz para uma vida normal é Deus. Essa palavra é o Evangelho, é Cristo. Ele é a matriz. Não tem outro, não tem cultura, não tem regras fora da palavra de Deus que possa dizer que uma vida distanciada de Deus é normal. É pecado, é uma vida de pecado, é uma vida de morte, é uma vida de destruição. Então, se você for lá para Êxodo, no capítulo de número 20, você vai ver aqui que nós vamos encontrar os 10 mandamentos. E você quer algo melhor de ser estudado, de ser lido, de ser trazido para o nosso coração, para que nós possamos entender o que é normal do que isso? Deus, quando cria o homem, Ele cria para que o seu nome fosse glorificado. Ele cria o homem para que o homem pudesse adorá-lo. Foi lido aqui. No princípio, louvem a Deus. Todo ser que tem fôlego, louve a Deus, glorifica a Deus. Esse é o objetivo de Deus, de ter criado o homem para a sua glória. Então nós vamos ver que no capítulo de número 20, no versículo de número 3 ao 17, ele vai trazer os 10 mandamentos. E aí nós vamos olhar no versículo de número 3 ao 6, que vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós vamos ver que Deus fala para nós aqui: não colocarmos outros deuses em nosso coração, para que nós não estejamos criando imagens e esculturas debaixo do céu, da terra, ou das águas que estão debaixo da terra. Muitas vezes nós só pensamos em adoração, em podemos trazer deuses para a nossa vida se for através de imagens de santos, imagens que são colocadas dentro de igrejas ou de centros espíritas. Nós temos esse conceito, mas nós criamos deuses dentro do nosso coração, nós criamos ídolos dentro do nosso coração, quando nós começamos a deixar que coisas que nos interessam, coisas que nós corremos desesperadamente, que são que vão perecer, que são coisas que vão ficar, começam a tomar o nosso coração, o lugar de Deus,
Então nós começamos a criar esses deuses, a criar esses ídolos para nós. Nós começamos a idolatrar os nossos próprios filhos, a idolatrar uma conquista, algo que nós começamos que nós adquirimos e nós colocamos num pedestal, seja filho, seja carro, seja casa, seja o que for. Isso toma o lugar de Deus. Então Deus está dizendo: vocês devem colocar Deus como Deus, como Criador, como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que te formou, aquele que te gerou no ventre da sua mãe. Então tenha Deus como Deus. Você quer voltar ao normal? Tenha Deus como seu Senhor. Deixe as outras coisas, aquilo que tem sido Deus na sua vida, aquilo que você tem idolatrado, aquilo que tem tomado lugar e que tem sido seu Senhor, deixe de lado, tire da sua vida. É somente Deus. No versículo de número 7 ele diz assim: não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, estamos vivendo muitas ideologias, usando o nome do Senhor para justificá-las. São muitas ideias formadas, são muitas coisas que vêm à mente, e usam a palavra de Deus para justificar. Não, mas isso é correto, está dentro da palavra, usando um texto fora do contexto para se justificar, que nós já sabemos que tem um ditado que diz que um texto fora do contexto vira um pretexto, mas querem usar isso para justificar, para dizer que o que estão vivendo, que a forma que estão vivendo, que as suas ideologias são corretas, e que nós somos exagerados, que nós somos fanáticos, e que aquilo que Jesus deixou escrito, não, aquilo foi para os judeus, não foi para nós, não é para o nosso tempo. E Deus fala: não tomar o nome dele em vão. Estamos usando o nome de Deus a serviço das nossas mentiras. Tem gente que está mentindo e está usando o nome de Deus. Não, eu juro, Deus me puna nas suas mentiras. Quer usar a palavra de Deus para se justificar, o nome de Deus para se justificar, fazendo coisas erradas, vivendo de forma errada e querendo se justificar através do nome de Deus. Estamos unindo nossa falsidade com o nome de Deus, sendo falsos, adorando a Deus de lábios, não de coração, e dizendo que somos servos, que somos filhos. Isso para não dizer de outras coisas, de outras falsidades que nós poderíamos estar citando. Mas justificamos isso e trazemos o nome de Deus para justificar, associando aos nossos erros. Aqui nós podemos, nesse versículo, nós podemos observar a influência desta lei, ordenando o cristão a andar na forma como ele foi vocacionado, de acordo com a sua vocação, digno da sua vocação, como ele foi chamado. Isso está em Efésios 4, no versículo de número 1, e isso é não tomar o nome do Senhor em vão. Você foi chamado para glorificar a Deus, para servir a um Deus poderoso, para ser santo, para ser diferente, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E assim, se nós andarmos, nós não estamos usando o nome do Senhor em vão, nós estamos fazendo jus ao nome do Senhor, trazendo esse Deus como Senhor das nossas vidas, como nosso Redentor, como nosso Criador, como nosso Senhor. Do versículo de número 8 ao 10 ele vai dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem que está dentro das tuas portas. O princípio do descanso é o princípio da vida.
E quando nós não obedecemos, nós morremos. Quando nós não obedecemos aquilo que nos traz o princípio da vida, que é o descanso que Deus preparou para nós, e não é guardar o sábado. Ah, não, isso é uma ordenança, tem que ser o sábado. Não, hoje nós temos pelo Novo Testamento o primeiro dia, o dia que nós guardamos, que é o dia da ressurreição de Cristo, que é o domingo. Mas deixar esse dia para o descanso, para que nós possamos glorificar a Deus, viver para Deus, para que nós possamos ser pessoas criadas por Deus e que estão vivendo o normal de Deus. É isso. E aí nós vamos ver que ele está nos ensinando aqui que esse é o princípio, que nós temos quebrado esse mandamento. Talvez seu emprego seja o seu Deus. De repente você precisa, se posicionar para obedecer este mandamento, perdendo algo que você levou tanto tempo para poder conquistar, algo que lhe custe muito caro, que seja caríssimo para você. Pode ser que, você perca algo que está preparado, não está preparado, quer dizer, para abrir mão. Mas eu quero te dizer uma coisa, que se você não obedecer, e se você não tirar esse tempo, e também não tiver esse descanso, vai te custar muito mais caro. Porque daí você não vai estar só prejudicando a sua saúde, você não vai só acarretar problemas físicos, você também vai acarretar problemas, você estará prejudicando também o seu relacionamento dentro da sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa. Tudo porque você está priorizando aquilo que você tem colocado como Deus, que é o seu emprego, aquilo que você conquistou, aquilo que você corre atrás. Não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer hora extra, porque eu tenho que conquistar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê. O versículo de número 13 diz para nós assim: não matarás. Em Mateus 5,21 diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então você vai falar: ah, não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca peguei uma arma, eu tenho medo, eu corro, eu não sei nem, não tenho nem habilidade, não sei nem manusear uma arma. Está aqui. Às vezes você mata nas suas palavras, às vezes você mata naquilo que você está dizendo. Então Jesus está dizendo para nós aqui: aquele porém, eu vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão é réu de juízo. Qualquer um que disser que o outro é louco, que é tolo, está sendo réu do fogo do inferno. Então você quer voltar ao normal? Que normal que você quer viver? O normal de Deus é esse para nossas vidas. Este é o normal. Nós não podemos desejar o normal naquilo que nós estávamos vivendo e naquilo que nós sabemos que, se for o novo normal, nós vamos nos sabotar e vamos dar um jeitinho para voltar a viver dentro das regras e das normas que nós estabelecemos. Então, viver o normal é viver a palavra. Foi pregado isso pela manhã, é colocar em prática. Nós já estamos encerrando. No versículo de número 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Este mandamento proíbe um estado mental, porque às vezes nós cobiçamos, e se nós não cobiçamos, nós fazemos um meio para que nós arrumamos um meio para que nós sejamos cobiçados. Às vezes nós estamos ali passando, olhando tantas coisas no Facebook, admirando e falando
do que o outro possui, do que o outro tem, da mulher de alguém, da filha de alguém. E quando isso não acontece, e por nós não estarmos juntos, e às vezes alguém não chegar até nós e nos elogiar ou falar e dizer alguma coisa, às vezes nós começamos a tirar selfie, a colocar, a postar de ângulos, de formas diferentes, em posições diferentes, para que os outros possam olhar, ou com coisas que adquirimos, para que possam olhar e cobiçar-nos. Mas ele está dizendo aqui, esse versículo nos proíbe, nos adverte de um estado mental que está escondido, não é algo externo, é algo que está escondido em nós, que é a raiz praticamente de todo pecado contra o nosso vizinho, ou seja, contra o nosso próximo. Podemos dizer que basicamente esse foi o pecado de Adão e Eva, em querer, em desejar aquilo que não era a vontade de Deus. Você está entendendo? Então, se nós voltarmos para o que é normal deste mundo, que nós achávamos ser o normal, nós estaremos vivendo aquilo que não é a vontade de Deus. Nós estaremos desejando aquilo que Deus não desejou para nós, aquilo que não é a vontade dEle. Então nós precisamos mudar, nós precisamos olhar de uma outra forma, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, nós precisamos entender esse momento, para que haja uma mudança na nossa vida, para que haja uma diferença, para que a igreja volte a ter o seu papel neste mundo. Viver o normal é estar e andar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos de cura, nós precisamos voltar à essência da criação. É isso que Deus está trazendo para nós nessa noite. Você quer voltar a viver o normal? Deixe tudo. Lembra quando Jesus, aquele homem, o jovem rico, vai ter com Jesus? Ele fala: o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Ele fala: olha, você precisa seguir os mandamentos, que está lá escrito: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não adulterarás. Nós pulamos aqui adulterarás. Mas ele fala disso. E aquele jovem olhando para Jesus, ele fala assim: não, mas isso tudo eu já sigo, eu já sei, eu já conheço. Como Wesley disse aqui, né? Não, mas eu já conheço, eu já sei. E Jesus fala: então, já que você já sabe, já conhece, então deixa tudo, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. É o que nós precisamos fazer, meus irmãos. Pela manhã foi dito aqui que bom seria que nós fôssemos para o nosso trabalho não na esperança, ou não com o objetivo, ou com, de repente, a ganância, sei lá como que você pode classificar, de recebermos o nosso salário, mas com o objetivo de glorificarmos a Deus, de fazermos tudo como sendo para Deus, não como se fosse, mas como sendo para Deus. E aí sim, nós poderíamos dizer que nós voltamos ao normal, que nós voltamos a ter a nossa vida normal, uma vida de glorificação, de exaltação, de louvor a Deus. Você quer voltar ao normal? Pense nisso, coloque a sua vida diante do Senhor, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor sempre vem falando aos nossos corações, nos orientando, nos levantando, Senhor, não para que nós possamos ser fortes nessa carne que nós vivemos, que nós estamos nela,
que chamamos de nosso corpo, não para nós sermos fortes, ó Deus, naquilo que nós fazemos, não para que nós possamos, Pai, nos mostrar, Senhor, diferente por aquisições e por méritos ou honra, porque tudo isso nós sabemos que a Tua palavra nos diz que ficará. E méritos e honra, Senhor, nós só vamos ter, ó Pai, quando isso vier do Senhor, porque quando o Teu nome for glorificado e exaltado através de nossas vidas, ó Deus, com certeza o Senhor nos colocará na posição de honra e receberemos o mérito disso, Senhor, que é a vida eterna. Não as coisas desse mundo, não as coisas dessa terra, porque tudo isso vai ficar. Mas o Senhor vem nos levantando através da Tua palavra para que nós possamos verdadeiramente voltar ao normal. O normal, Senhor, dos propósitos que nós somos criados, para resplandecer a Tua glória, para mostrar, Senhor, ao mundo que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, que é o Senhor que levanta, é o Senhor que abate, é o Senhor que dá vida e que tira a vida, é o Senhor, ó Deus, que sustenta, Pai, o ser humano, e que nada vem, Senhor, porque nós somos merecedores, mas é porque mesmo, Senhor, o homem andando distante de Ti, Senhor, a Tua misericórdia é exercida por sobre a Tua criação. Por isso que nós venhamos refletir, ó Deus, sobre o normal que o nosso coração está desejando. Porque muitas vezes, se desejarmos tanto esse normal, nós vamos ver, Senhor, que estaremos de fora. Porque nós estaremos presos nas coisas desse mundo. Mas se desejarmos, Senhor, o normal que é do Senhor, voltarmos, Senhor, ao princípio, Senhor, de todas as coisas, para andarmos de acordo com a vocação que fomos chamados, aí sim, Senhor, estaremos vivendo dentro do Teu querer e da Tua vontade, glorificando o Teu nome, e estaremos sendo chamados de loucos, estaremos sendo chamados, Senhor, de fanáticos, mas o Senhor usa as coisas loucas, os loucos, para confundir as sábias. E o Senhor usa aqueles que são chamados de fanáticos para resplandecer a Sua glória, para ser sal e luz deste mundo, desta terra. Então usa-nos, Senhor, que haja esse entendimento em nossos corações, em cumprir a Tua palavra, os Teus mandamentos, e de vivermos conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma semana de bênção na presença do nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus por mais essa palavra poderosa que nós ouvimos nessa noite. E que não acabe por aqui. Que eu e você possamos continuar refletindo a respeito disso, meditando a respeito disso, orando a respeito disso, para que nós possamos ser renovados, reformados, podemos voltar à normalidade, não de acordo com o que o mundo tem dito, mas como nós ouvimos nessa noite, nós possamos voltar à nossa posição. Nós pela manhã avisamos e incentivamos a igreja, informamos a igreja a respeito das famílias da nossa comunidade que perderam seus entes, seus parentes essa semana. Nós pedimos oração pela diaconisa Luciana, presbítero Denilson e toda a sua família que perderam o irmão. Nós pedimos oração pela família do José Júlio, o JJ, que também perdeu o irmão. Pedimos oração pela sua mãe. Nós pedimos oração pelo Lucas, filho da Roberta, que ficou sem sua mãe essa semana. Que o Senhor possa cuidar dele, que nós também como igreja possamos ampará-lo. Nós pedimos oração também pela Adriana, que essa semana perdeu seu esposo, que nesses dias de luto, nesses dias em que ela possa estar se sentindo sozinha,
ela possa ter um encontro genuíno com Cristo e que ela conheça o amor do Senhor. Nós também incentivamos os irmãos a continuar orando nessa manhã pelos irmãos da nossa comunidade, que nós já temos orado pelo irmão João, da irmã Lázara. Nós também precisamos orar pela irmã Maria Estela, mãe da Patrícia Beth, que é membro da nossa comunidade. Nós também precisamos continuar orando pelos nossos pastores. A pastora Valquíria já está ali na fase final de recuperação, o pastor José Luiz também se recuperando, que nós possamos continuar orando por eles. E eu digo que nós já falamos isso pela manhã, porque às vezes nós temos um número um pouco maior de pessoas conectadas à noite do que conectadas de manhã, mas eu quero te incentivar também agora. Se você não participou da celebração dessa manhã, que você possa ainda hoje ou durante essa semana voltar aqui no nosso canal do YouTube, você vai ver que já está ali o vídeo. Então você pode acompanhar e ser abençoado também pelo que nós ouvimos nessa manhã. E nessa manhã nós também pedimos que os irmãos coloquem em oração a situação da nossa cidade e também o retorno dos trabalhos da nossa comunidade. Nós, como os membros já sabem, através dos avisos que têm sido enviados ali no grupo de membros, o retorno dos nossos trabalhos vai ser presenciais, né? Ele vai acontecer pelas reuniões de oração. Talvez nesse período de 3 meses, mais de 3 meses que nós estamos afastados fisicamente, você talvez ache que não precise mais orar porque não está tendo a reunião de oração. Misericórdia, esse trabalho de oração não para, nós devemos orar constantemente. Por isso que o primeiro trabalho da nossa comunidade a voltar presencialmente será uma reunião de oração. Então que você possa estar atento aos grupos de WhatsApp que nós temos com os membros, que você possa estar atento às nossas redes sociais, que através desses canais nós vamos informar a respeito das datas, dos protocolos, dos procedimentos, porque muito mais do que simplesmente voltar a nos reunirmos, nós queremos fazer isso com zelo e com propósito de servir ao Senhor, de dobrar os nossos joelhos como igreja, clamando pela nossa cidade, pelos irmãos da nossa comunidade. Então que você também possa orar nesse sentido. Nós temos incentivado os irmãos a continuar sendo igreja nesse tempo. E uma das formas que nós temos de ser igreja é continuar orando, mas também continuar dizimando e ofertando. Que você possa continuar sendo fiel ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Você que faz parte dessa comunidade, você que é membro dessa comunidade, não recue agora. Não é tempo de nós recuarmos, mas é tempo de nós avançarmos. Nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, como Ele tem sido fiel para conosco. Então, você já sabe. Você tem o link ali no nosso site, onde você pode receber as informações a respeito da nossa conta bancária, ou você pode passar aqui na igreja de segunda a sexta-feira, desde o período da manhã até o final da tarde. Você vai encontrar a nossa igreja aberta, para que você também possa fazer a sua contribuição. Não vamos recuar, irmãos, vamos avançar. O reino de Deus continua sendo propagado nesse tempo, a nossa comunidade continua viva, a nossa comunidade continua ativa, e eu e você precisamos fazer parte disso. Eu quero te incentivar também a continuar participando dos trabalhos da nossa comunidade. Eu dizia algumas semanas atrás que se você olhar a nossa agenda, a que tem aqui na descrição desse vídeo, ou nas nossas redes sociais, ou no grupo do WhatsApp, você vai perceber que nós temos mais trabalhos agora do que se nós estivéssemos nos reunindo no normal que nós tínhamos presencialmente. Você vai ver que nós temos trabalho todos os dias da semana nesse tempo. Que você possa se dedicar e se esforçar para participar desses trabalhos. Na segunda-feira, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos mais um episódio dessa série Hora da História. Um vídeo preparado para as crianças pequenas, que você, pai, possa colocar os seus filhos para assistir, que você possa assistir com eles, porque nós temos incentivado isso, porque isso é o que de fato vai ficar para a eternidade. Talvez todo o esforço que você tem feito enquanto pai, enquanto mãe, de dar atenção ao seu filho, de dar presentes ao seu filho, tudo isso vai ser deixado de lado, mas as palavras que nós temos ouvido através desse canal do YouTube, com certeza elas ecoarão na eternidade. Então que você, pai e mãe, possam incentivar os seus filhos amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui no nosso canal do YouTube, mais um episódio da Hora da História. Na terça-feira nós temos mais uma live para as mulheres. Mulheres, participem dessa live. Marquem na sua agenda aí, no seu celular para despertar, e participem desse momento. Eu posso dizer que eu entro ali, fico acompanhando, e eu tenho visto quanto Deus tem falado nas terças-feiras.
Das 3 horas até as 4 horas é o período de duração da live. E Deus tem trabalhado poderosamente semana após semana. Que instrumento maravilhoso essas lives têm sido também de evangelismo. Muitas mulheres que não conheciam o amor de Cristo têm conhecido o amor de Cristo através desses momentos. Muitas mulheres que estavam afastadas do caminho, estavam sem um aprisco, têm ouvido a voz do Senhor novamente através dessas lives. Que você, mulher, possa assistir e, mais do que isso, que você possa convidar outras pessoas a participarem também desse momento. Então, terça-feira, toda terça-feira, das 3 às 4 da tarde, você vai entrar ali no Instagram da CIEB e a gente está explicando, porque às vezes tem 4 meses já que isso está acontecendo quase, mas tem gente que ainda não sabe, né? Como eu acesso, onde eu vejo a live? Você entra no Instagram da CIEB, você vai lá, CIEB Caçapava, @CIEB Cacapava, toda terça-feira, às 3 horas da tarde, você vai conseguir acompanhar ali a live das mulheres. Na quarta-feira, nós continuamos aprendendo a respeito da Igreja de Cristo na nossa Escola Bíblica Online, que tem acontecido na quarta-feira, às 19h30, também aqui no nosso canal do YouTube. Então, que você possa se esforçar para participar desse momento. As aulas têm girado em torno de 50 minutos, 1 hora, que você possa separar esse tempo para aprender mais a respeito da palavra e da vontade do Senhor. Na quinta-feira, nós temos mais um episódio da série Te Faço um Desafio. Esse vídeo que é voltado para juniores, pré-adolescentes e adolescentes. Mas eu posso garantir que jovens, adultos, pais, mães, avós têm sido abençoados pelas palavras que têm sido deixadas ali. Então que você também possa participar toda quinta, a partir das 10 horas, também no nosso canal do YouTube, nós temos essa série Te Faço um Desafio. E na sexta-feira nós temos mais uma convocação de oração que vai ali nos nossos grupos de WhatsApp e também mais uma live dos adolescentes às 19h30. Eu dizia que talvez o seu filho adolescente, você pai, você adolescente que está assistindo, eu preciso falar isso para você. Talvez você está sabendo de cor tudo o que está acontecendo no TikTok. Para você pai que não sabe, para você avô que está assistindo, ou você que está desconectado aí do mundo virtual, TikTok é a nova rede social do momento, né? São vídeos ali de 15 segundos, de 30 segundos, e talvez você adolescente, ou talvez o seu filho, pai, saiba tudo o que está rolando no TikTok. Ele sabe as falas, ele sabe as danças, ele sabe as cenas, e ele passa ali de 15 em 15 segundos, horas por dia conectado no TikTok. Talvez ele esteja assistindo tudo que estão postando no Instagram, a série da Netflix está em dia, mas ele não consegue, e você pai não consegue incentivar o seu filho a participar de 1 hora de live, das 7h30 às 8h30, uma live que acontece quinzenalmente. Nós nem estamos falando de uma live que acontece toda semana. Pais, e eu posso falar como pai, nós temos responsabilidade sobre os nossos filhos, que você possa incentivar o seu filho, cuide do que o seu filho está vendo na internet. Quantos adolescentes já ficam sozinhos no quarto com seu celular, os pais não sabem o que está acontecendo? Pais, cuidem do que os seus filhos têm visto, e que na sexta-feira você possa incentivar o seu filho. Se preciso for, você senta junto com ele, para vocês participarem dessa live, sexta-feira às 19h30. Eu tenho acompanhado, e a gente consegue ver isso pelos números ali do Instagram do Identidade, que muitas vezes os pais estão conectados na live, estão assistindo a live, estão comentando a live, e os filhos não estão conectados. Não faz o menor sentido uma live preparada para adolescentes, em que o pai do adolescente está assistindo e o filho não, mas o pai não tem, é que eu não posso. Não, você deve incentivar o seu filho, você deve ensinar o caminho ao seu filho, você deve falar ao seu filho em tempo e fora de tempo, que nós possamos ser pais responsáveis e não negligentes. Então, sexta-feira, adolescente, sexta-feira, pai de adolescente, às 19h30, uma live do Identidade, ali no Instagram do Identidade, @identidade.cieb. Você vai entrar ali às 19h30 e vai ter mais uma live. Nossa igreja segue viva, irmãos. Irmãos têm dedicado o seu tempo, tem gasto o seu tempo, tem entregue o seu tempo para preparar esses conteúdos para a minha casa e para a sua casa. Além das celebrações que você vê aqui no domingo, nós temos compromissos todos os dias da semana, e todos os dias da semana você vai ver que é um irmão que está ali dedicando o seu tempo, investindo o seu tempo para levar a mensagem de Cristo até a sua casa. Que eu e você possamos valorizar isso, que eu e você possamos participar disso. Nós somos uma igreja viva e continuamos vivos pela glória e pela misericórdia do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor continue levantando o seu rosto e nos dando a paz, não somente hoje, mas para todo sempre, e juntos nós dizemos amém. Que Deus te abençoe e tenha um restante de noite abençoado na presença do Senhor.